Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer os irmãos heróis. Vou usar esse kit aqui com 3 moldes que tem o corpinho do bebê, do irmãozinho e a cabecinha que serve para os dois, tá? Eu vou usar a massa cor pêssego para fazer a pele bem clarinha, vou usar também um palito de dente para cada e vou usar os olhinhos resinados. Vou usar uma placa de isopor para colocar as peças para secar, vou usar cola branca, própria para biscuit, óleo, e vou usar aqui um bercinho que eu já ensinei no outro vídeo como que eu pinto, então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou começar passando um pouquinho de óleo no molde. Se você já assistiu os outros vídeos onde eu ensino a fazer o corpinho e a cabecinha, de outros personagens aqui que eu fiz com esse molde, você pode pular um pouquinho mais pra frente, tá? Mas eu vou mostrar aqui como que eu faço a cabeça. Então, eu sempre dou uma boa sovada na massa pra não ficar nenhuma rachadura. Faço um rolinho e vou colocar aqui no molde, pressionando bem pra pegar bem os detalhes do narizinho, tá? E vou puxando pras orelhas e vou acertando pra não ficar com rebarba. E aí eu vou deixar a parte da cabeça ali de trás bem arredondadinha. Eu não tô usando isopor porque a bolinha de isopor porque essa parte nem vai ficar aparente para trás. Mas se você quiser, pode usar a bolinha número 10 ou número 15. E aí eu vou acertar aqui, ó, o máximo que dá. E fica desse jeito aqui, ficou com um pouquinho de rebarba ao redor. E aí eu vou dar uma alisadinha com o cabo do pincel mesmo, tá bom? Eu vou usar os olhinhos resinados. Eu tenho vídeo aqui no canal também, onde eu mostro já, colocando os olhinhos resinados, se você já tiver assistido. Ou se você quiser dar uma olhadinha, nos outros vídeos também tem. E aí é só você colocar na posição e usar o cabo do pincel mesmo pra dar uma empurradinha, tá? É importante empurrar um pouquinho pra dentro da massa, para quando a massa encolher, ela não empurrar esse olhinho. Então, precisa ficar lá dentro, não precisa empurrar muito, mas empurra os dois na mesma pressão para não ficar um mais para dentro que o outro. E vou colocar um palitinho ali na região do pescoço, um pouquinho mais atrás. E vou alisar onde ficaram com as rebarbinhas, tá? Tá saindo um pouquinho da tela, porque eu mudei um pouco minha câmera aqui de lugar e eu ainda não acostumei, gente. Tô tendo várias mudanças, então tá sempre saindo um pouco do foco, né? Até eu acostumar. Então, fica assim. Vou dar aqui uma ajeitadinha no narizinho, porque nem sempre sai do jeitinho certinho, né? Às vezes ele fica um pouco amassado. E ficou assim, tá? Então, eu vou fazer assim, com um sorrisinho, só a marcaçãozinha nos cantinhos, porque eu vou colocar chupeta. Então, esse daqui eu vou pôr chupeta, esse daqui eu vou fazer a marcação com o pincelzinho modelador. E aí eu faço um sorrisinho, ó. Ele fica com um sorrisinho aberto, que esse daqui vai ser o irmãozinho mais velho que vai ficar do lado do berço. Então, sempre que eu quiser fazer o sorrisinho aberto, eu uso essa marcação, tá? E daí, eu vou deixar secar espetadinho na placa de isopor de um dia pro outro. Eu vou fazer o corpinho do Homem-Aranha, a criança que vai estar fantasiada de Homem-Aranha. E eu vou começar pela bota, na cor vermelha, então eu vou pegar a massa vermelha e vou colocar até a altura da marcação do joelho ali no molde. Eu uso sempre o lado, um cabo arredondado de pincel, pode ser um boleador redondo, para fazer essa marcação e não estragar o molde, tá? Então, ele é redondinho ali, não vai estragar o molde se eu colocar ali contra o molde. É lógico que precisa ter cuidado de não forçar muito, porque qualquer excesso de força pode estragar o molde sim, tá? Então, eu vou alinhando as duas botinhas para ficarem na mesma altura. Ter cuidado para as duas ficarem abaixo da altura da marcação do joelho, senão vai ficar muito alta e não vai ficar legal. Então eu coloco um pouquinho mais abaixo ali, porque o molde é de bebê, então fica com a perninha um pouco mais curta.
Então eu vou acertando esses detalhes e daí eu vou usar a tesoura para tirar o excesso se for necessário, né? Às vezes eu coloco menos, não precisa tirar o excesso, mas se sobrar, tira com cuidado para não estragar o molde, tá? Quando você usar a tesoura. Vou guardar as massinhas ali para não ressecar e vou usar a massa azul para fazer a parte do corpo, tá? Você pode usar o azul celeste, você pode usar o azul marinho misturado com um pouco de branco para ficar mais claro. Tem uma picotadinha na perna, né, para encaixar no molde. E vou juntando, unindo ali a massa azul com a vermelha para ela ficar bem juntinha e não soltar depois, tá? Se a sua massa estiver um pouco mais ressecada, quiser passar um pouquinho de cola entre a massa azul e a vermelha, você pode, porque vai evitar que essas partes descolem, tá? E aí é só tirar. E aí já fica assim, ó, com a marcação da botinha vermelha e da calça. Se ficar um pouquinho torta, precisar dar um acabamento, pode dar depois um acabamento com uma tirinha de massa vermelha, né, para dar o acabamento da bota. Vou colocar então um palito de dentes ali na parte do pescocinho, colocar até mais ou menos a altura da barriga. Então, sempre dá uma olhadinha com cuidado pro palito não passar demais. E eu vou dar uma arredondadinha aqui nas partes que ficaram com rebarba, né, para dar o acabamento. Esse daqui eu vou deixar ele assim bem gordinho mesmo, porque ele é o irmão mais novo, que ainda é bem pequenininho, né? Tem cerca de 2 anos. Então eu vou deixar ele assim, bem gordinho mesmo. E ó, vou dar uma medida ali que eu vou colocar ele do lado do berço. Vou deixar espetadinho na placa de isopor para secar de um dia pro outro. Agora eu vou fazer os bracinhos do irmão. Esse irmão aqui, eu vou fazer ele vestido de Incrível Hulk. Então eu vou fazer a mãozinha dele até quase o cotovelo, porque ele vai estar com uma blusa ali que vai mais ou menos até metade do braço, que é uma blusinha verde, né, simulando o corpinho do Hulk. Então vai ficar assim, ó, até o punho mais ou menos. Fica as mãozinhas na cor da pele da criança aqui que eu tô fazendo, que é pele clara, tá? Agora eu vou fazer o corpinho do Hulk, do menininho que vai estar vestido de Hulk. Então eu tô usando aqui a massa verde. Aí eu sempre dou uma sovadinha, eu faço um rolinho. E pra inserir as perninhas ali no molde, de um jeito que fique mais fácil, eu dou uma picotada até a altura das pernas. Então eu sempre dou uma medidinha ali no molde, né? Eu vou inserindo a massa, pressionando bem para pegar bem o detalhe dos pezinhos. Se eu não apertar direito, ele não vai pegar bem a pontinha lá do pé, tá? Então eu vou fazendo assim, deixando ele bem retinho, porque esse molde ele vai ficar bem gordinho já na frente, então não precisa deixar excesso atrás, tá? Deixa ele bem retinho mesmo, mas também não deixa ele muito raso, senão não vai ficar legal, ele vai ficar muito magrinho. Então deixa ele bem na medida certa ali do molde, tá? Pressionei bem. E agora eu vou tirar com cuidado para não estragar as perninhas. Olha, ele já sai com as marcaçõezinhas ali. Saiu uma manchinha ali, mas não tem problema, porque eu vou acabar dando um acabamento depois. E vou acertando as perninhas, ó. Vou tirando as rebarbas usando o cabo do pincel para deixar ele arredondado. E como a parte de trás não vai ficar visível, eu não vou dar muito acabamento. Só vou finalizar aqui a parte da frente. E como esse irmão que eu tô fazendo, ele vai ser o irmão mais velho, ele é um pouco maior. Então eu vou afinar um pouquinho as pernas, deixando ele um pouquinho mais alto também, para não ficar com tanto aspecto de bebê, né, de uma criança menor. Então a cintura também eu dou uma afinadinha, vou acertando o pescocinho. E eu vou fazer também algumas marcações para simular o traje do Hulk, né, que ele vai estar vestido, que vai simular que ele tem alguns músculos. Então eu vou fazer essas marcações aqui com uma esteca para simular esses músculos
da fantasia. Eu vou até deixar aqui uma imagem da fantasia que a mãe mandou como referência, tá? Bom, daí eu finalizei as marcações e tô vendo aqui, ó, que deu certo. Ficou mais alto do que o outro irmãozinho, que é um pouco menor, que eu tô fazendo ele de Homem-Aranha. Eu vou colocar um palito no pescoço e vou deixar secar, espetado na base de isopor de um dia pro outro, junto com a cabeça lá que já foi feito e as mãozinhas também. Aí no dia seguinte eu vou montar todo esse corpinho aqui junto com a cabeça e as mãos. Bom, vou pintar aqui a sobrancelha dos bebezinhos, dos irmãozinhos. Eu vou usar tinta acrílica, pode ser fosca, pode ser brilhante, eu gosto da brilhante. Eu tô usando a marrom, tem vários tons de marrom, vai depender aí da cor que você quiser. Esse daqui é um marrom normal, eu acho que é chocolate. Tem marrom cerâmica, que é um pouquinho mais avermelhado, pra ruivinho, né? Ou que eu uso geralmente quando o bebê tem o cabelo loiro. Eu uso esse marrom cerâmica, que é mais clarinho. Esse é um marrom mais escuro, eles têm o cabelo castanho a castanho escuro, então eu vou usar esse marrom. E um pincel de ponta fininha, tá bom? Então, eu venho aqui na tinta, coloquei aqui na tampinha e vou fazer a sobrancelhinha deles. Ó, venho aqui, eu gosto de colocar meu dedo aqui, ó, pra apoiar e não tremer, não perder o traçado. Se você tiver dificuldade, pega um lápis e faz o tracinho primeiro, depois você passa a tinta por cima, tá? Ou você pode usar também caneta permanente. Antes eu usava mais caneta permanente, só que eu percebi que com o tempo vai desbotando, né? Então esse marcador permanente aqui, ó, tem várias cores, tem vermelho, tem preto e tem marrom também, ó, tá? Eles podem ser usados tanto para fazer a sobrancelha quanto para fazer cílios, tá? E aí, se você quiser fazer cílios, você usa, ó, eu sempre uso a pontinha marrom. E aí dá pra fazer os cílios assim, ó. Só que como é todo menininho, eu não vou fazer os cílios, tá? Mas você pode usar também, se você tiver dificuldade, tá? E aí você pode usar esse aqui, ó. Vou riscar aqui, ó, pra fazer a sobrancelha, que é o mais grossinho. E pra fazer o cílio, você usa essa pontinha fina, tá? Aí, ó, sempre, a cada vez que eu faço, eu venho aqui e dou uma limpadinha, pra não ficar grosso aqui, carregado de tinta, tá? E daí eu dou uma afinadinha e venho fazer o outro. Como eu tô fazendo um quadro aqui com dois irmãos e um bebê também, eu já vou fazer aqui mais um irmãozinho pra mostrar mais uma vez. Tá, ó. Se você quiser mais... Opa, eu errei aqui. Se você quiser maior, faz assim. Se você errar, ó, não tem problema também. Você vem com um algodão, um paninho molhado. Aí você limpa. Depois você faz de novo, tá? Não tem erro. Mas não espera secar não pra limpar. Ah, lembrando que eu deixei secar de um dia pro outro, tá bom? A cabecinha, antes de fazer a sobrancelha, porque se você fizer no mesmo dia, se você errar, vai ser difícil você limpar sem estragar, tá? Então, deixa secar de um dia pro outro. Ó, aí eu venho aqui. E o traçadinho do bebê eu gosto de fazer mais delicadinho, tá? Geralmente o bebezinho quase não tem sobrancelha. Esse meu pincel aqui tá com a pontinha meio grossinha. Então não ficou tão delicado, mas tá bom assim também. Ó, fiz irmãozinhos e bebezinhos, tá? Aí eu vou deixar secar um pouquinho, é rapidinho que seca. Enquanto isso eu vou fazendo mais alguma coisinha aqui e já faço o
o cabelo, né? Se você quiser, você já pode passar um blushzinho na bochechinha, tá? Se você tiver batedorzinho de espuma ou até aquelas buchinhas de passar sombra, você pode usar. É que eu tô sem, né? Eu tinha vários e com o tempo vai estragando, né? Então não comprei mais, mas eu tô usando aqui, ó. É algodão mesmo. Tô usando um pomádico rosa aqui, mas você pode usar blush mesmo de maquiagem mesmo, que fica bem bonito também. E eu vou passar bem pouquinho, só pra dar uma rosadinha aqui nas bochechinhas. E um pouquinho aqui na testa e no nariz, pra dar uma coradinha. Aqui, acho que na câmera não vai dar pra ver tanto, mas é ideal você não passar muito, porque como é menininho, né? É só pra dar uma rosadinha mesmo, tá? Quando é menininha ou quando é noivinha, a gente acaba passando um pouquinho mais. Mas pra menininho, às vezes eles até reclamam. Então passa bem pouquinho. Bom, eu vou fazer também aqui o fundo da boca deles. Eu vou usar uma tinta rosa escura. Se você não tiver, você pode pegar um vermelho mesmo. E aí é só pra dar o fundo ali da boca. E ter cuidado pra não dar a impressão de que eles estão usando batom, tá? Só pra dar um fundinho mesmo. Ó. Tá? E aí é só o irmãozinho aqui que eu tô fazendo, que tá sorrindo, né? No bebezinho. Você não precisa pintar porque vai com chupeta. A menos que a mãe ou o pai peça pra não colocar chupeta. Já teve caso já que eu fiz bebezinho sem chupeta, tá? E aí você pode fazer assim também, fica bem bonitinho. Eu vou fazer agora o cabelinho. Eu tô usando aqui uma massa marrom que eu mesma tingi até chegar no tom mais ou menos do cabelinho deles. É um castanho escuro o cabelo. Então, eu peguei aqui a massa. Você pode usar um marrom chocolate, tá? Se você tiver. Ou você pode tingir com tinta óleo ou tinta... o pozinho corante, né? Corantinho em pó pra biscuit, tá? Então aqui, ó, vai depender de como você vai fazer o cabelinho. No caso deles tem o cabelo curtinho, então o que que eu faço? Dou uma sovadinha, faço uma bolinha, assim, mais ou menos desse tamanho. Vai depender aí se o cabelo é mais cheinho ou não. E aí eu venho aqui, ó, amasso, assim, e vou vestir aqui, ó, a cabecinha do menininho. E eu vou dando formato aqui conforme a fotinho dele que eu tô olhando aqui de referência, tá? Então, você vai modelando aí do jeito que for ficar parecido com o bonequinho, com a criança, né? Que você está fazendo. Então, eu sempre peço a foto dos irmãozinhos, aqui no caso, do bebê não tem como, porque o bebê ainda vai nascer, né? Nesse caso aqui, né, que eu tô fazendo, que é pra maternidade. Ó, fica assim. Aí, ó, eu dei mais ou menos o formato já, tá? As entradinhas aqui e tal. E aí eu vou, deixa eu olhar aqui. O cabelinho dele é meio de ladinho, então eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Vou puxar pra cá com a esteca. E pra cá pro lado. E aqui, ó, eu venho com a faquinha e eu vou fazer meio que um topetinho aqui que ele tem, tá? Espetadinho pra cima assim. Ó.
A maioria dos menininhos que eu pego pra fazer os bonequinhos tem o cabelinho parecido com esse aqui, tá? Ó, esse daqui é de outra cliente e o cabelo é parecido. Eu só coloquei pro lado oposto, mas é bem parecidinho, mesmo corte de cabelo, mesmo penteado. E aqui atrás, ó, eu nem capricho tanto porque é uma parte que não vai aparecer, mas eu dou uma marcadinha aqui só pra dizer que não marquei, tá? Ó, opa, aqui. E o bebezinho eu faço bem parecido. A diferença é que eu deixo o cabelinho mais ralinho. E a menos que a mãe peça, ó, pra fazer algum penteado específico, geralmente eu faço o mesmo cabelinho de bebê ralinho pra frente, né? Vou pegar um pouquinho mais de massa aqui. Faço uma bolinha. Ó, esse aqui é o bebezinho, ó. Aí eu deixo bem ralinho, bem baixinho. E eu costumo fazer mais ou menos parecido com o irmão, né? Quando tem o irmãozinho no quadro, no caso, como esse aqui. Eu sigo mais ou menos o formato do cabelinho do irmão, só que mais bebezinho, que tem menos cabelo. Então eu deixo bem batidinho assim. E aí eu faço assim, ó. Em vez de fazer aqui pro lado como eu fiz, eu faço assim, ó. Indo pro lado, mais ou menos, só que na verdade pra frente, arredondadinho. Assim, ó. Tá vendo? Ó, fica bem mais carinha de bebê. E aqui, ó, faço assim. Tá? E aqui também eu vou fazer uma marcaçãozinha de... só pra dar um acabamentozinho. E ficou assim. Aí eu vou deixar secando enquanto eu vou fazer a roupinha, terminar de fazer a roupinha, né, dos irmãozinhos. E já começar a montar o corpinho do bebê também. Bom, vou fazer agora o bracinho do Homem-Aranha, do menininho que vai estar vestido de Homem-Aranha. Então, eu vou usar aqui a massa vermelha para fazer a parte da mãozinha dele. Então, eu coloco sempre primeiro a parte da mão, porque tem o dedinho ali, né, tem o detalhe. E aí eu coloco a massa mais ou menos até aqui no meio, ó, que é a altura do cotovelo. Tá? Daí eu vou completar com a massa azul. Deixa eu tirar daqui. Ó. Completo o bracinho com a massa azul. E onde tiver um excesso de massa, eu posso tirar. E vou juntar bem essas duas massinhas, ó, pra depois elas não descolarem. Aí ficou assim. Eu já fiz o outro bracinho pra adiantar. E daí eu venho aqui com um pouquinho de cola. Vou passar aqui, ó, um pouquinho de cola em cada lado. Eu deixei esse corpinho secar vários dias, tá? Então vai parecer que o braço tá bem maior, mas na verdade é porque eu deixei secar bastante. Mas você não precisa deixar secar o tanto que eu deixei. Deixa de um dia pro outro que é o suficiente, é porque eu não consegui terminar, né? No dia seguinte, precisei esperar um pouquinho, ó. Dobrei aqui o bracinho, que esse bracinho vai estar apoiando
no bebezinho, no irmãozinho dele. Então, eu vou deixar assim, ó. Vai ficar assim, né? Aí eu vou vir aqui, ó, ver se tá a altura certa. Tá? Vou colocar um pouquinho mais pra cima. Ó, deixei assim, porque é a altura que vai ficar ali no bebê, tá? No berço. E esse daqui, ó, eu posso fazer uma brincadeirinha, né? Fazer como se ele estivesse fazendo o símbolo, assim, do Homem-Aranha, né? Então, eu venho aqui, cortei os dedinhos pra separar. Ponho esse daqui pra dentro. Esse assim. E esse assim. E daí eu viro aqui a mãozinha assim, ó. E vou colar aqui. Assim. Tá? E daí eu vou agora fazer o detalhezinho da roupa do Homem-Aranha com a massa vermelha. Eu vou pegar aqui um pouquinho da massa e vou abrir um tamanho assim que você vê que vai dar pra fazer aqui à frente, né? Não precisa ser nada muito grande. E daí eu vou cortar um triângulo e vou medindo aqui no corpinho. Esse tamanho aqui pra mim já tá bom. Vou cortar assim. E vou passar um pouquinho de cola. Mais aqui, por grande. Aí vai ficar assim, eu vou deixar secar um pouquinho essa roupinha pra fazer o desenho das teias de aranha. Aqui a cabecinha dele eu já vou colar. Tinha deixado meio solta. Mas eu vou passar já um pouco de cola aqui. Colei a cabecinha. Eu vou agora fazer aqui o desenho da teia de aranha aqui na roupinha do Homem-Aranha. Então é só fazer algumas listas na vertical, assim, e depois fazer meia luz, assim, como se fosse um urso, ligando uma a outra. Umas ondinhas, assim. E aqui você faz meio que o desenho de uma aranha. Como ele é muito pequenininho, é meio difícil ver todos esses detalhes. Aqui nas mãos também, vou fazer algumas listas, alguns desenhos, mas também não dá pra fazer muito detalhado. E nas botinhas.
Como que vai aparecer só a parte da frente, eu não vou fazer muito detalhado lá pra trás. Aqui nessa mãozinha eu não vou fazer, porque ela vai ficar meio escondida, mas aí tá pronto. Se você for fazer lembrancinhas soltas, dá uma caprichada maior, né? Aí você faz na parte de trás e capricha bem nesse desenho aqui. Agora eu vou fazer a bermudinha do Hulk, eu já deixei ele secar bem. Então eu fiz aqui, ó, uma tirinha de massa roxa, lilás. E eu vou vendo aqui o tamanho, né, que eu quero que fique no corpinho do bonequinho. Tá bom assim. Daí eu vou cortar aqui no meio. Passar um pouquinho de cola. Vou colocar agora a massa verde aqui nessa parte de cima do molde. E eu não vou pegar a mãozinha dele, porque eu já fiz a mão na cor da pele do bebezinho aqui, do irmãozinho, né? Que é a pele clara. Então, como ele tá vestido de Hulk, aí é pra simular que aqui é apenas uma blusa, né? Uma fantasia. Então, aqui eu vou primeiro dar uma furadinha aqui, assim. Na manga da blusa. Vou tentar dar um zoom aqui pra melhorar o foco. Vou passar aqui um pouquinho de cola e vou colocar o bracinho aqui dentro, a mãozinha, né? E vou ajustando assim, ó, pra ficar parecendo uma blusa. Esse braço aqui, ó, eu vou passar cola dos dois lados. Esse braço aqui, ele vai ficar meio dobradinho assim. Que ele vai ficar apoiado no irmãozinho aqui, no bebê. E aqui, eu vou deixar assim. Eu vou dar aqui um acabamento, integrando a massa. Eu vou agora simular o músculo aqui da fantasia do Hulk. Então eu peguei um pouquinho de tinta preta e deixei ela bem aguadinha e vou fazer aqui, ó, um sombreamento simulando os músculos, né? Não precisa ser tão certinho.
E eu tô usando aqui como referência a foto que a mãe mandou, né, da fantasia do Hulk. Ficou assim. Eu vou fazer a capa vermelha, né, do Super-Homem. Vou pegar aqui um pouquinho de massa vermelha. Vou abrir. Eu vou usar o cortador quadrado número 3, ou seja, de 3 centímetros. Se você não tiver o cortador, você pode cortar com a tesoura mesmo. Fiz aqui um acabamento da gola da roupinha do bebê. E agora eu vou colocar a capa assim, ó. Eu vou dar uma franzidinha pra caber aqui, né, no ombro dele. E essa parte eu vou deixar ela assim voando mesmo, tá? Se ficar caindo, a sua massa estiver mole, coloca um palitinho aqui, um pedacinho de palito que vai manter na posição, tá? A minha, por enquanto, tá ficando. Se eu ver que vai cair, eu vou reforçar com palito. Passar um pouquinho de cola. E vou colar aqui a cabecinha. Eu vou arrumar aqui a posição da mão pra ficar bem bonitinho. Vou passar um pouquinho de cola na boca e vou fazer a chupetinha. Vou fazer agora a chupeta. Eu vou fazer amarelinha, porque também é uma cor que tem no Super-Homem, né? Então eu vou fazer a chupeta amarela. E daí eu gosto sempre de dar um furinho aqui na argolinha da chupeta pra ficar mais bonitinho. Eu vou colar aqui na boquinha dele. Como eu já deixei encolher alguns dias, vai dar a impressão de que tá bem grande a chupeta, mas depois ela vai dar uma encolhida também, aí vai ficar mais proporcional. E agora eu vou passar aqui um pouquinho de cola e vou fazer a bolinha, vou fazer vermelha pra ficar bem bonitinho. Passo na mão mesmo, uma bolinha e dou o acabamento. Tá. Ficou assim. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço muito quem assistiu agora até o final. E se você ainda não deu o seu joinha, deixa o seu joinha, por favor, se você gostou aqui do vídeo, né? E também deixa os seus comentários, se inscreva caso ainda não tenha se inscrito. E é isso, divulguem aí pro pessoal para me ajudar também, para que eu continue fazendo aulinhas aqui para vocês aprenderem, para ganhar muito dinheiro, para presentear a pessoa que você ama. E ter aí uma renda extra, ou ser a sua renda principal também, tá? E lembre-se que dá para usar a criatividade, fazer personagens, fazer personalizado de vários tipos, tá bom? Pode ser com olhinho resinado ou você mesmo pinta, mas o olhinho resinado você viu que dá assim
um toque super especial, né? Além de ser muito mais prático. Então, vou deixar aí o link também para os olhinhos resinados, para quem quiser. Então é isso, um grande beijo e até os próximos.